Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Iago Silveira e pra quem não tá ligado, essa é a Mídia Sobre Rodas. A gente basicamente traz um conteúdo bacana pra vocês sobre carros e motos. Nós normalmente trazemos um top 5, né? Uma lista engraçada ou uma lista curiosa pra vocês. Mas hoje nós trouxemos o motivo do porquê de conduzirmos do lado esquerdo ou direito da rua, dependendo de qual país nós estamos. E não, a explicação não é tão simples quanto simplesmente porque o país quer que seja dessa maneira. Não é bem assim e eu tenho certeza que você vai adorar o que a gente trouxe aqui pro canal. Então pra você que já ficou curioso, já dá logo o like, subscreve aí, segue lá nas redes sociais que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. Eu tô sempre partilhando coisas engraçadas e curiosidades sobre carros. E também dá pra gente trocar assim uma ideia. Então tá pronto pro vídeo? Aperta o cinto e roda a vinheta. Então, gente, para entender o motivo de cada país conduzir do lado direito ou esquerdo da rua, por exemplo, na Inglaterra que utiliza o lado esquerdo, e nós no Brasil e em Portugal que utilizamos o lado direito da rua, temos que voltar lá atrás, antes de sequer existirem carros nas ruas. Arqueólogos já encontraram estradas que têm mais ou menos 6.000 anos de idade, mas não é isso que nós estamos procurando. O que nos interessa é buscar dos romanos, que foram de longe as maiores que já foram construídas. Eles ali por volta de 200 a.C. já tinham as maiores estradas e dominavam quase toda a Europa, inclusive ali metade da Bretanha, ou seja, ali aquela parte da Inglaterra. Então, se éramos dominados pelos romanos, tínhamos que seguir as regras deles. E eles utilizavam o lado esquerdo da rua, e isso tem um motivo muito simples. Por exemplo, a maioria das pessoas utiliza a mão esquerda para tudo, ou seja, são quase todos destros. Então, visto isso, era mais fácil subir no cavalo do lado esquerdo para o direito. E para não atrapalhar quem está vindo, eles começaram a utilizar os cavalos do lado esquerdo, ou seja, os romanos começaram a utilizar o lado esquerdo exatamente igual os ingleses. Até porque também era mais fácil na hora de empenhar a espada tirar com a mão direita e você já está do lado esquerdo para confrontar quem estivesse vindo do outro lado. Então esses foram os principais motivos que levaram os romanos a utilizar o lado esquerdo exatamente como a Inglaterra. Então toda a Europa seguiu o seu padrão. Todos utilizávamos o lado esquerdo. E nós aqui na Europa continuamos utilizando esses métodos dos romanos por muito tempo. Por mais ou menos 1800 anos, mesmo depois da queda do Império Romano. Era mais fácil, era simples, então decidimos seguir o que eles faziam. Mas como nós todos sabemos, não se manteve assim por muito tempo, né? Porque utilizamos agora o lado direito da rua. E isso tem um motivo, e esse motivo se chama Napoleão Bonaparte. Que na época da Revolução Francesa, quis trocar tudo aquilo que era padrão dos romanos. Ele quis ter o maior império que já existiu. Então, se ele queria tudo à sua maneira, se os romanos disseram que era para utilizar o lado esquerdo da rua, por causa dele todos passamos a utilizar o lado direito. Todos entre aspas, que a Inglaterra, por exemplo, não quis seguir isso e passou os seus ensinamentos dos romanos de utilizar o lado esquerdo para o resto da Bretanha, que ali por volta de 1773 era apenas uma sugestão que toda a Bretanha utilizasse o lado esquerdo por ser mais fácil, mas foi só em 1835, por causa do Highway Act de 1835, que se tornou oficial que a Inglaterra e a Grã-Bretanha utilizariam o lado esquerdo da rua para a condução. Já quase todo o resto da Europa utilizava o lado direito por causa da influência de Napoleão Bonaparte, que queria tudo da sua maneira. Então não é muito difícil entender por que o resto do mundo começou a utilizar o lado esquerdo ou direito. Tem muito a ver depois com as colônias. Por exemplo, países que utilizavam o lado esquerdo e ainda utilizam, como a Austrália e a Índia, que tinham sido colonizados pela Inglaterra, e países como Brasil e Marrocos, que foram colonizados pela França e Portugal, que tinham sido países, obviamente, dominados por Napoleão, que queria o lado direito da rua. Mas houveram países que não seguiram exatamente a regra, como por exemplo o Canadá, que tinha sido colonizado pelos dois e simplesmente decidiram optar pelo mais fácil, então começaram a utilizar o lado direito. Já os Estados Unidos têm uma trajetória um pouco mais complicada, porque eles foram colonizados pela Inglaterra. Só que como os Estados Unidos eram um país muito grande e tinham que carregar grandes cargas, era mais fácil para eles que tivessem carroças com muitos cavalos. Então era mais fácil, como a maioria das pessoas era destra, sentar no cavalo da esquerda para chicotear os outros cavalos com a mão direita. Então, para que não houvesse nenhum tipo de colisão com quem estivesse vindo, eles decidiram não andar do lado esquerdo da rua e começaram a utilizar o lado direito da rua. Então os Estados Unidos começam a utilizar o lado direito. Mas ali por volta dos anos 1800, as ruas dos Estados Unidos começaram a ser pavimentadas e começaram a haver espécie de trincheira do lado das ruas. E como a maioria dos carroceiros tinha medo de cair ali nas trincheiras, eles começaram a sentar do lado direito, ou seja, no cavalo mais à direita, só que estando do lado direito da rua, simplesmente para não caírem nas trincheiras. E esse pensamento se manteve até mesmo quando começaram a aparecer os primeiros carros. Por exemplo, o Model A de Henry Ford de 1903 foi dos primeiros carros a serem produzidos nos Estados Unidos e tinha o volante do lado direito, só que as pessoas conduziam do lado direito com o volante do lado direito, o que era muito perigoso e poderia dar em colisões. Então, visto isso,
Henry Ford já percebeu que as pessoas tinham mais medo de bater uma nas outras com os carros do que realmente das trincheiras. Então, quando ele produziu o Model T, ele passou os volantes pro lado esquerdo e as pessoas continuaram conduzindo do lado direito de maneira que fosse mais segura. E deu muito certo, que em 18 anos ele vendeu 15 milhões de veículos, que na altura era uma coisa... uau, muita coisa. Então, como as outras montadoras perceberam que a ideia dele era muito mais interessante, começaram a imitar o que ele fazia. Começaram todos a construir veículos com o volante do lado esquerdo, já que as pessoas conduziam do lado direito. Aí você deve estar me perguntando, né? E os japoneses? Os japoneses não foram colonizados por ninguém, mas utilizam o lado esquerdo igual a Roma e a Inglaterra. Bem, os motivos deles eram historicamente muito parecidos aos dos romanos, então não tem muito o que explicar. Eles simplesmente seguiram as mesmas regras que os romanos e os ingleses, sem sequer ter passado pelo mesmo que eles, porque para eles também foi mais fácil desse jeito. Só que só se tornou oficial ali por volta de 1800, quando eles pediram ajuda aos ingleses para poderem fazer as primeiras ferrovias. Então, como os ingleses foram para lá construir suas ferrovias, se tornou oficial que os japoneses utilizariam o lado esquerdo da rua para tudo, inclusive para quando fossem ter carros também. Parece fácil de entender, né? Mas nem todos os países tiveram um processo assim tão fácil. Por exemplo, a Suécia, que nunca se aliou a Napoleão. Então eles nunca passaram a utilizar o lado direito e simplesmente utilizaram o lado dos romanos. Mas não se manteve sempre assim. Por exemplo, hoje eles conduzem do lado direito. E esse motivo foi que para eles sempre foi fácil seguir o que os romanos faziam, utilizar o lado esquerdo para a condução de cavalos e carroças. Mas quando começaram a aparecer os primeiros carros, eles começaram a perceber que não era assim tão fácil. Porque como você conduzia do lado esquerdo com o volante do lado esquerdo, eles não tinham carros com volante do lado direito, começaram a haver muitos acidentes. Então em 1965 a Suécia teve a eu vou ter que ler, gente. A Högertrafikonlagenningen. Eu vou deixar aqui escrito que eu não sei ler essa coisa. Que viagem é essa, véi? Que basicamente se traduz em o dia de mudança de tráfego para a direita. Nessa época, todo o tráfego não essencial foi banido entre a 1 e as 6 da manhã. E se você por acaso estivesse conduzindo, ali por volta das 4h50 da manhã, todos eram obrigados a encostar e cuidadosamente passar o carro para o lado ao contrário para se irem acostumando a conduzir do lado direito da rua com os volantes do lado esquerdo. Aí você deve estar, nossa, 4 da manhã não devia ter ninguém na rua. Tinha, gente. E tinha muita gente nas janelas que acordavam só para ver isso acontecer. O povo é muito curioso mesmo. E tem até países que fizeram isso recentemente, por exemplo ali Samoa, perto ali de Nova Zelândia, mudaram de conduzir do lado direito, como nós fazemos, para passar para o lado esquerdo, igual a Inglaterra faz. Isso porque para eles era muito mais barato importar carros da Austrália, que tinha sido colonizada pela Inglaterra, ou seja, conduzem do lado esquerdo, do que importar carro dos Estados Unidos, que era muito mais longe e muito mais caro. Então, para que tivesse um tráfego mais seguro e importassem carros da Austrália, o que eles fizeram? Decidiram mudar do lado direito para o lado esquerdo da rua. Ainda teve muita confusão, porque eu via muita gente que se opunha a isso, porque disseram que no dia ia acontecer muita confusão, muitos acidentes, ia acontecer muito problema, mas não foi o que aconteceu, porque quando um governo sabe o que está fazendo, gente, não tem nada a ver com as coisas que a gente costuma estar vendo aí por aí. Eles simplesmente deram 6 dias de greve para que não houvesse tráfego não essencial nas ruas. Então, no terceiro dia dessa greve, todos encostaram os carros e mudaram de lado sem que houvesse nenhum tipo de problema, porque não havia muitos carros na rua circulando. Só mesmo as pessoas curiosas porque queriam saber o que ia acontecer, como é que ia se suceder isso, que era simplesmente carros trocando de lado. O pessoal é mesmo muito curioso. Então, gente, é esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não é assim tão simples mudar de lado de condução como a gente pensa que é, simplesmente é porque é, não é porque é. Tem muita história envolvida e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deem o like aí se querem que eu traga mais vídeos informativos sobre temas que tenham a ver com carros ou motos também. Deixem aí nos comentários se vocês querem que eu traga mais vídeos assim. Vocês estão fazendo o canal crescer, eu agradeço muito, mas eu ainda peço, por favor, se você ficou até agora, dá o like, subscreve no canal. Você gostou, não gostou? Então vai, dá o like, subscreve no canal, compartilhe aí com seus colegas. Eu tenho certeza que eles vão gostar desse tema, porque isso é um tema muito top pra todo mundo saber por que a gente faz a condução desse jeito. Então é isso, gente. Agradeço mais uma vez, um abraço e fui!